Olá, alunos. Meu nome é Luiz Arcanjo, sou professor de Física. Vamos dar continuidade à nossa playlist sobre resolução de integrais. Na aula de hoje, vamos fazer alguns exercícios aplicando a regra da substituição. Logo após a nossa playlist. Se você gostou do nosso vídeo, clique aí no gostei, compartilha nossos vídeos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vamos à resolução dos nossos exercícios. Então, primeiro exercício, encontre a integral de 4x ao cubo cosseno de 1 mais x à quarta dx. Então, olhando, eu posso observar que existe um produto, então eu não vou conseguir resolver essa integral simplesmente aplicando o teorema fundamental do cálculo. Então, será que eu posso utilizar aqui a regra da substituição? Quando é que eu posso utilizar, certo, a regra da substituição? Toda vez que eu tenho uma integral do tipo f de g de x vezes g' de x dx. Então, observe que aqui eu tenho uma função composta, e multiplicando essa função composta aqui, eu tenho a derivada da função interna, porque a derivada de 1 mais x à quarta é 4x ao cubo. Então, eu posso utilizar, certo, a regra da substituição, onde o meu u aqui é justamente a função interna, né? O meu u é o g de x. Então, se o meu u aqui é o g de x, então vamos fazer, certo, essa substituição. Então, eu vou chamar o u aqui, certo, de 1 mais x à quarta. Então, definido o u, quem vai ser o du? O du eu vou encontrar derivando o u. Então, quem é du dx? Vai ser a derivada de 1 é 0, a derivada de 4 de x à quarta é 4x ao cubo. Então, eu posso escrever que du vai ser igual a 4x ao cubo dx. Tudo bem? Fazendo isso agora, certo? Nós vamos fazer a substituição. Então, veja só, eu vou escrever assim, ó, integral do cosseno, deixa eu apagar aqui, a integral do cosseno de 1 mais x à quarta, que multiplica 4x ao cubo dx. Observe que essa substituição eu fiz da ordem, né, dessas funções, do produto dessas funções, simplesmente para ficar uma coisa visual, mais fácil de você entender. Então, eu vou aqui, ó, substituir esse 1 mais x à quarta por u, então vai ficar a integral do cosseno de u. E todo esse termo aqui, ó, é o nosso du, então vai ficar cosseno de du. Veja como eu encontrei uma integral simples, uma integral que eu consigo determinar a sua primitiva. Quem é a integral do cosseno de u? É seno de u. Por que, professor, seno de u? Porque a derivada do seno é igual a cosseno. Não é isso que diz o princípio fundamental do cálculo? Então vai ser seno de u mais c. Nesse caso, agora eu tenho que voltar para a variável. Quem é u? U é 1 mais x à quarta, mais c. Então, eu posso escrever que a integral de 4x ao cubo cosseno de 1 mais x à quarta dx, isso vai ser igual ao seno de 1 mais x à quarta mais c, ok? Convido você a derivar essa expressão e mostrar que realmente essa função é a primitiva dessa outra função aqui. É só derivar e você vai encontrar esse mesmo valor. Vamos para um outro exemplo. Então, nesse outro exemplo aqui, eu tenho a integral, certo? De 6x elevado a 3x quadrado mais 4 dx. Então, eu posso utilizar a regra da substituição? Lembrando, para usar a regra da substituição, eu tenho que ter uma função composta multiplicado pela derivada da função interna. Eu tenho isso aqui, vamos ver. Eu tenho uma função composta, e elevado a 3x quadrado mais 4. Se fosse e elevado a x, é uma função simples. Mas eu tenho e elevado a 3x quadrado mais 4. Então, eu tenho uma função composta. E multiplicando essa função, eu tenho justamente a derivada da função interna. Então, eu vou poder utilizar, certo, a regra da substituição, onde meu u é igual a quem? É igual à função interna, ok? Então, vamos lá. Quem vai ser u? U é igual à função interna ali, 3x quadrado mais 4. Quem é du? Eu vou encontrar du derivando u. Esse é importante. Então, vai ser 6x. A derivada de 4 é 0. Então, eu posso escrever que du vai ser 6x dx. Então, vamos lá. Novamente, eu vou fazer aquela organização, certo? A mudança ali da ordem, só para ficar uma coisa visual.
para ficar mais fácil de você entender. Então fica elevado a 3x² mais 4, que multiplica 6x dx. Então, nesse caso, ó, você vai ter aqui elevado, todo aquele termo ali é o u, e 6x dx é o du. Novamente, veja como ficou simples. Eu tenho simplesmente a integral de e elevado a u du, que eu sei que a integral de e elevado a u é e elevado a u. Aqui mais c. Mas quem é u? U é 3x² mais 4. Então, esse é o resultado da nossa integral. A integral de 6x elevado a 3x² mais 4 dx é igual a e elevado a 3x mais 4. Ok? Mais c. Vamos a mais um exemplo? Veja só. Eu quero saber quem é a integral de x² seno de x³ mais 4 dx. Então, eu posso utilizar, certo, essa regra da substituição se eu tiver uma função composta multiplicado pela derivada da função interna, dx. Observe, eu tenho aqui uma função composta, certo? Seno de x³ mais 4. Não é só seno de x. E se você derivar isso aqui, vamos derivar aqui a derivada de x³ mais 4, isso é 3x². Aí você diz, professor, eu não tenho 3x², eu tenho só x², certo? Veja só, o importante é que a expressão que você tem aqui, a função que você tem aqui, seja o mesmo grau da derivada aqui. Então, observe que a derivada aqui ela é do segundo grau, a função que está aqui é do segundo grau. A constante aqui ela não é importante, porque eu tenho como trabalhar, eu tenho como manipular essa constante. O que é importante é você ter o mesmo grau aqui. Então, se aqui é uma função do segundo grau, aqui também tem que ser uma função do segundo grau. A derivada tem que ser a função do segundo grau. Se isso acontecer, eu vou poder utilizar a regra da substituição, certo? Se a diferença é só uma constante, não tem problema. Então, eu vou definir aqui o meu u como sendo o x³ mais 4. E o du, eu vou derivar, certo? Vai ficar du dx. Du dx vai ser 3x². Então, eu vou poder escrever aqui du vai ser igual a 3x² dx. Aí você vai dizer, professor, não tenho 3. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 3 e passar dividindo. Então, eu tenho que du sobre 3 é igual a x² dx. Então, para resolver a nossa integral, eu vou colocar aqui a integral. Vamos mudar a ordem de novo. Seno de x³ mais 4 vezes x² dx. Então, observe, eu vou ter aqui a integral do seno de x³ mais 4, vamos com calma, é o u. Né? Ia repetir aqui, é o u, é seno de u. E agora eu tenho aqui x² dx. Quem é x² dx? Está aqui, ó, é du sobre 3. Então, observe que eu consigo trabalhar com essa constante, não tem problema. Então, sendo uma constante, eu vou tirar da integral, fica 1/3 da integral de quem? Do seno de u du. Então, eu posso repetir aqui 1/3. E quem é a integral do seno? A integral do seno é menos o cosseno. Então, fica menos o cosseno de u, certo? Mais c. Voltando para a variável, então vai ficar menos 1/3 do cosseno de x³ mais 4 mais c. Então, a integral de x² seno de x³ mais 4 dx vai ser menos 1/3 do cosseno de x³ mais 4 mais c. Então, esse é o resultado, certo, da nossa integral. Então, eu espero que você tenha gostado, certo? Se você tiver alguma dúvida, mais alguma dúvida, comenta aí, coloca no seu comentário. Se tiver integral que você não conseguiu resolver, então coloca aí no nosso comentário que eu faço um vídeo com a resolução. Então, até a nossa próxima aula. Lembrando, gostou? Curte e compartilha nosso canal. Até a próxima aula.